Amém? Meus irmãos, nós ouvimos agora a proclamação do Evangelho, e já no início do texto tem algo que nós vamos aprofundar esta noite. Chegaram perto de Jesus e apresentaram-lhe alguém que estava doente. Jesus se inclina sobre esta mulher e ela é curada. Repita comigo: Jesus se inclina. Jesus se inclina. O que significa se inclinar sobre algo? Colocar sobre isso toda a sua atenção, colocar sobre isso toda a sua esperança, colocar sobre isso todo o teu futuro, porque nós temos apenas o aqui e o agora. Ou se muda aqui e agora, ou se não se mudará mais. E Jesus, quando ele se inclina sobre algo, algo novo acontece aí. Então tem uma boca profética, e diga para quem está do seu lado assim: esta noite Jesus se inclina sobre você. Amém? Quem quer isso? Eu quero. Ou seja, quando ele se inclina sobre alguém, essa realidade muda. E há uma característica de Jesus, além de tantas, que é o cuidado. Quem ama, cuida. É por isso que hoje as pessoas estão tão descuidadas. Não se tem tanto amor, você tem muita paixão, tem muita atração física, mas o amor que cuida, o amor que dói, o amor que nos lva à cruz, esse está em extinção. E o Senhor nos ama. Ele vai dizer: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida. Hora que Jesus não diz: ninguém tem maior amor do que aquele que fica dizendo para você o dia todo: eu te amo. Não, Jesus mostra que tem amor doando a própria vida. E se ele ama, e se ele mostra que amou, então ele tem que cuidar. E uma das imagens mais bonitas que nós temos de Jesus, em camisas, em quadros, pinturas, cânticos, é o bom pastor, aquele que se dedica ao cuidado. E é interessante que nós não conhecemos esta profissão, porque aqui no nosso meio não tem ovelhas e muito menos deserto. Mas aquele que se dedica ao pastoreio, muitas vezes ele tem que abrir mão da própria vida, porque ele sai ainda escuro e ele volta já escurecendo. Ou seja, ele fica o dia inteiro longe de amigos, longe da família, uma vida difícil, comendo o que dá para levar, porque a preocupação primeira do pastor não está com ele, está com o rebanho. A preocupação do pastor é o bem-estar do rebanho. Repitamos isso: a preocupação e a ocupação do pastor é fazer isso. Repita: E a ocupação do pastor é fazer isso. a preocupação dele, o bem-estar do rebanho. A ocupação dele, fazer com que isso aconteça. E nós temos na Bíblia tantos salmos maravilhosos. E há um salmo que é escrito verdadeiramente pelo rei Davi, que é o Salmo 23. O bom
pastor, um salmo conhecido. E hoje nós queremos olhar para esse salmo com outro olhar. Já fiz aqui inúmeras pregações do Salmo 23. Trago para você hoje um olhar diferente, um olhar de superação, um olhar de cuidado. Eu não sei se você já leu o Salmo 23 com este olhar. O Salmo 23 não diz assim: eu sou o bom pastor. Isso está no Evangelho de João. Quem é que diz isso? Eu sou o bom pastor. Quem diz isso? Jesus. Quem é que diz isso? Isso aí é de catequese fundamental, né? Isso aí é lá do primeiro aninho. É Jesus. Jesus disse: eu sou o bom pastor. Eu dou a vida pelas minhas ovelhas. As minhas ovelhas conhecem a minha voz e elas me seguem. Elas entram, elas saem e elas encontram pastagens. O mercenário que não é pastor, ele vem para roubar, para matar, para destruir. A este as ovelhas não seguem. Eu sou o bom pastor. Eu vim para que as ovelhas tenham vida e que elas tenham uma vida em plenitude, uma vida total. Isso é Jesus que está falando. Eu sou o bom pastor. Mas quando você lê o Salmo 23, não é Jesus que está falando, é alguém que está falando. O Senhor é o meu pastor. Quem é que está falando isso? Um de cada vez? Quem que está falando? No Salmo? O rei Davi. Não aprendi leitura labial ainda não. É uma ovelha. É uma ovelha. Porque se o pastor cuida de ovelha, e alguém disse: o Senhor é o meu pastor, quem está falando isso? Viu como que interpreta a Bíblia? É uma ovelha. A ovelhinha está dizendo: este é o meu pastor, eu sou ovelha dele. No caso aqui é Davi, mas ele escreve o salmo não com um olhar de homem, mas com um olhar de ovelha. Mas como o senhor sabe disso? É muito claro. O Senhor nunca me levou para comer capim. O Senhor nunca me levou para prados verdejantes. Isso ele leva, é uma ovelha. Por isso que o salmo vai dizer assim: o Senhor é o meu pastor, nada me falta. Em verdes prados me faz repousar. Conduz-me junto às águas refrescantes. Restaura as forças de minha alma. Pelos caminhos retos ele me leva, por amor do seu nome. Amém? O salmo tem 6 versículos. Este é o 1, 2 e 3. Nestes versículos, uma ovelha está nos contando o cuidado que o pastor dá para ela. E para você entender um pouquinho o que a ovelha diz, porque este cuidado que o pastor tem com a ovelha é o cuidado que Jesus tem para nós, porque nós somos ovelhas do seu rebanho. E aqui tem um cutucão para você rezar mais e pensar nisso. Que interessante, padre. Tudo que o senhor está falando aí, eu não sinto isso não. É um sinal de que você não está no rebanho, que você não é ovelha.
Então você precisa voltar o teu coração urgente àquele que é o bom pastor. Ele é pastor, e ele é meu pastor. E ele é meu porque eu sou dele. Não é ele que é meu, eu é que sou. E se eu pertenço a ele, eu posso dizer que ele é meu. E ele não é apenas meu, ele é pastor. E tem diferença. O Senhor é meu pastor. Você já escutou pessoas falando assim: eu não rezo na igreja não, eu não vou na igreja não, eu e Jesus nos entendemos, eu e Jesus nos resolvemos, eu me relaciono com Deus do meu jeito, lá no meu quarto eu me relaciono com Deus. Esta pessoa diz: o Senhor é meu, ou seja, se Ele é meu, Ele vai entrar nos meus valores, na minha vida, e vai aceitar o que eu vivo sem me conduzir, porque eu não quero ser conduzido, eu quero que o Senhor seja meu, indiferente da vida que eu levo. O Senhor é meu, eu tenho fé, mas a minha fé não tem nada a ver com a minha vida. Uma coisa é a vida que eu levo. Se eu sou casado e adultero, se eu trabalho e roubo, se eu vejo pornografia, se eu passo imagem de moral, isso aí não tem nada a ver com a minha fé. Uma coisa é o que eu faço da minha vida, outra coisa é a minha relação com Deus, porque o Senhor é meu. Mas quando você vai além, pastor, aí mudou. Aí quando o Senhor é seu pastor, é porque você pertence a Ele, e é o pastor quem conduz, é o pastor quem provê, é o pastor quem aponta. Aí a ovelhinha reza o Pai Nosso: venha a nós o vosso, venha a nós o vosso. Aquele que não é ovelha está correndo do reino do pastor. Por quê? A pessoa já tem o próprio reino. O reino dela é a vida que ela leva, e ela não quer palpite nem de gente nem de Deus. A vida é minha, eu faço o que eu quero, então eu não estou querendo saber de reino dele, deixa eu no meu reino. Eu não quero saber de Deus pastor, eu quero Deus meu, que realize os meus desejos. Mas pastor não, porque o pastor, ele vai me conduzir, e eu quero me conduzir. O pastor vai me apontar, e eu quero ir para onde eu desejo. Quando você diz que o Senhor é seu pastor, você se coloca como aquele que se dispõe a ser conduzido, aquele que diz: eu não sei, ensina-me. Eu não sei se você sabe, a ovelha é um dos poucos animais que não possui senso de direção. Converse com alguém aqui mesmo da nossa região que tenha gado, boi, vaca. Não sei se eles fazem assim, mas os antigos faziam assim. Você já foi em sítio onde você vê aquela montanha, os caminhos, aquele trilho onde o gado passa? Fica um trilho certinho, parece que alguém fez. Não, eles só passam ali. O cara que não nasceu na roça, o que ele faz? Ele faz um trilho para os bois passarem. Passa um tempo, aparece outro trilho, eles não estão passando naquele trilho. Quem nasceu na roça sabe, eu não vou fazer trilho para o boi passar, eu vou soltar ele de manhã, e à noite ele vai voltar. No outro dia eu solto de novo, à noite ele vai voltar. O gado que sai, ele passa pelo mesmo caminho. O cara não tem que fazer caminho, aí o trilho vai
aparecendo. É ali que a vaca e o boi passa. A ovelha não tem esse senso de direção. Se o pastor solta a ovelha e ela vai e vai, e de noite fica chorando. Ela não tem senso de direção. Entendeu por que a ovelha precisa de um pastor? Porque o pastor vai guiá-la. O pastor sabe levá-la e o pastor sabe trazê-la. Levar para onde? Trazer de onde? Em Jerusalém não há pastagens na planície. Quando é seca, o pastor tem que levar as ovelhas para pastagens que ficam no alto, onde há água e campo. Só que lá não é o redil das ovelhas. Lá elas estão presas fáceis de predadores. O que o pastor faz? Ele sai com elas de manhã, esse de manhã, 5 horas da manhã, para atravessar o deserto e chegar aonde tem água fresca e onde tem pastagem. E ali ele vai cuidar delas aquele dia. Hora que o sol já estiver mais ameno, ele volta com as ovelhas. Olha que bonitinho do pastor. Enquanto as ovelhas estão pastando, ele faz um balaio também de pastagem, porque elas cansam voltando. Então, antes dela entrarem no redil, esse pastor vai colocar mais ramos para elas comerem. É o chata 5, é a comidinha para dormir. Então o pastor leva e o pastor traz. Durante o dia, o pastor conta o seu rebanho, pelo menos o tradicional, 5 vezes. Ele conta quando elas saem do redil, ele conta quando chega no lugar da pastagem, ele conta ao meio-dia, ele conta quando está saindo de lá, para ver se não ficou nenhuma, e ele conta quando está entrando no redil, para saber se todas estão ali. Você já ouviu Jesus dizer que um pastor que tem 100 e perde uma, ele volta para buscar? Por que ele volta para buscar? Porque a ovelha não sabe voltar. Ela não volta, não é porque não quer, ela não tem senso de direção. Então o pastor chegou no redil no fim da tarde, contou as ovelhinhas, falta uma, ele tranca aquelas e ele volta ao caminho que ele veio, chamando pela ovelha que ficou. E eu sempre tive uma dúvida, eu não sei se é a sua dúvida. Estranho, como que o pastor vai largar as ovelhas para buscar uma, e se o lobo vier e atacar estas? É por isso que toda foto original, real, não a pintura, mas uma foto real de pastor e ovelha, você nunca verá um pastor, você sempre verá o pastor e um ajudante. Por quê? Olha que bonito, gente. Porque a ovelha não aceita outro pastor. Uma ovelhinha que foi criada com um pastor, se esse pastor a vende para outro rebanho, ela não come, ela não bebe, ela fica doente e acaba morrendo. Por isso que toda ovelha, quando é vendida, ela não é vendida para outro pastor, ela é vendida para o matadouro. Mudou de pastor, tem que matar a ovelha, ela não serve para nada. É por isso que tem 2 pastores. Se um pastor morre, se um pastor muda, se um pastor viaja,
elas já estão acostumadas com aquele que estava com ele. Então um supre o outro. Olha que Jesus, quando diz que ele é o nosso pastor, o que ele está me dizendo? Ele sente a minha falta, e eu sem ele, eu não sou nada. Sem ele não há comida que encha, não há bebida que sacie, não há cama que descanse, não há dia que alegre. Ele é o meu pastor, e eu quero estar com ele. E se neste caminho da vida eu ficar para trás, basta esperar, ele me busca. O Senhor me busca. O cristianismo, meus irmãos, entre todas as religiões que há no planeta Terra, nós cristãos somos a única religião onde Deus nos busca. Todas as outras, as pessoas estão buscando a Deus. Budismo, shintoísmo, islamismo, as pessoas estão buscando a Deus. No cristianismo, nós temos uma festa do Natal. Natal é a festa do Emanuel, Deus conosco. O Natal não é nós indo a Deus, mas é Deus vindo a nós. A espiritualidade cristã consiste nisso. Você não precisa buscar a Deus, você tem que deixar Deus encontrar você. Ele busca você. Eu não sei se você já brincou de pique-esconde. 1, 2, vai até 10. 10, tô indo. Quando você vira assim, ó, não tem ninguém, todo mundo escondeu. Aí você fica procurando. Tá quente, tá frio, tá fervendo, né? Tem gente que cresce, ainda bem que nós crescemos. Eu penso que nós aqui, ninguém anda brincando de pique-esconde mais, né? A não ser com seu filho, com um sobrinho, uma criança, um neto. Mas na nossa idade, eu acho que não fica legal. Você não ia gostar, então eu falava, gente, hoje após a missa, nós vamos brincar de pique-esconde. Você fala, coitado do padre, está cansado, não tá muito bem. Só que tem aqui uma pegadinha. Tem uma pegadinha. Quando você é criança, você brinca de pique-esconde com crianças. Quando você é adulto, muitos continuam brincando de pique-esconde. Com quem? Com Deus. Deus buscando e o ser humano se escondendo. E por que nós nos escondemos de Deus? Porque nós nos vemos nu. Toda pessoa que está pelada, ela se esconde de Deus. E a nudez não é do corpo, é do coração. Porque Adão e Eva sempre estiveram nus e não tinha problema nenhum. O dia que eles pecaram, eles se esconderam. Aí Deus vai lá, todo simpático, passeando no paraíso, vai encontrar com Adão e Eva, não vê. Aí ele vê uma moita mexendo. Ele fala assim, quem está aí? Aí Adão só põe a cabeça para fora. Sou eu. O que você está fazendo aí? Eu me escondi de ti. Por quê? Porque eu estou nu e eu fiquei com vergonha. Aí Deus pergunta para ele, quem te disse que você está nu? Ou seja, você esteve nu a vida toda, que frescura que é essa agora? Você nunca vestiu? Ou você comeu o fruto proibido? Ou seja, o pecado me torna nu aos olhos de Deus, e eu tenho vergonha do pastor. Ao invés de eu ir ao pastor, porque ele pode me cobrir com o seu amor, como diz Apocalipse, alvejar a minha vida com o sangue do Cordeiro, eu me escondo do pastor, e o pastor larga para buscar. Todos nós que aqui estamos, e você que agora me assiste,
Se só você ficar para trás, o Senhor voltará para te buscar. Se só você se perder, o Senhor voltará para te achar. Não há ninguém melhor do que você aos olhos dele, não há ninguém pior do que você aos olhos dele, e ele deixa 99 e vai buscar você que se perdeu. Mas por favor, para de brincar de pique-esconde, deixe-se encontrar por Cristo, abra o seu coração a Cristo e permita que Ele seja o seu pastor de fato e não de nome. Havia um rei na Idade Média chamado Henrique o Grande, e havia um general chamado Henrique. Só que o rei Henrique era muito católico, amigo do Papa da época, marido de uma mulher, pai de 7 filhos, um homem piedoso, honesto, justo. E o general era um devasso. Aonde o general viajava, engravidava a mulher, o negócio dele era fazer sexo, dormir, comer e beber. Só isso que ele queria. Um dia, quando ele volta, o rei pede para chamá-lo. E entra o general então faz a saudação ao rei, e o rei pergunta para ele assim, presta atenção: Henrique, tu te orgulhas em levardes o nome do teu rei? Você se alegra em ter o meu nome? O general diz: majestade, para mim não há honra maior. Aí o rei apontou para o general e disse assim: ou mudas de vida, ou terás que mudar de nome. Fale para quem está do seu lado: ou mudas de vida, ou terás que mudar de nome. Qual nome? Ovelha do bom pastor. Cadê a ovelhinha? Tem uma ovelhinha. Eu consegui uma ovelhinha. Traz a ovelhinha. Ah, não, gente. Olha lá. E essa é uma ovelhinha. Não quero. Gracinha. Essa é uma ovelhinha charmosa porque é uma menina. Ah, não. Ela fez questão de pôr lencinho para vir na mesa da família. E essa aqui é cheinha, né? Pastinho tá bom, né? É, o bom pastor tá cuidando direitinho, não é verdade? Uma ovelhinha. Deus ama uma ovelhinha como Ele ama o rebanho inteiro. Gente, quando eu olho para vocês assim, ó, eu vejo um tanto de cabeça. Claro, são pessoas que eu estimo, mas a maioria de vocês eu não conheço assim, de ir na casa, de saber o nome. Então, eu prego para indicá-los o caminho do pastor. Mas Jesus, quando olha para nós assim, ó, Ele sabe o nome, Ele sabe aonde a gente mora, Ele sabe os nossos sonhos, Ele sabe os nossos projetos, porque cada um de nós tem uma marca que o pastor não confunde. Eu não sei se você sabe, mas quem cuida de galinha, quem mora em roça e cuida de galinha, se falta uma galinha, eles sabem qual a galinha. Mas como que você sabe qual galinha no meio de tantas? Não, você acha que é tudo igual porque não são suas. Eu sei a que está faltando, é aquela que tem uma peninha branca aqui, ó. Essa eu não estou vendo não. Quem cria gado, aqui é tanto de boi, para mim tudo igual. E o cara fica, puxando, aquela ali, ó. Aquela lá, aquela almoçar.
lá de trás, é um negócio. Como você sabe? É meu, né? O dono conhece a cria, o pastor conhece o rebanho. Esta ovelhinha, o nome dessa ovelhinha é Dorothy. A ovelhinha Dorothy, inventei agora, tem esse lacinho aqui, ó. Só ela tem esse lacinho. Então toda vez que essa ovelhinha vem passeando, eu falo, lá vem a... Você talvez não tenha um lacinho no cabelo, mas você traz algo na sua vida. Quando Deus olha assim, ó, Ele sabe que é você. Amém? Isso é um encanto que você tem. É um brilho no olhar que é só seu. E aqui eu vou pedir uma coisa para você. Não deixa isso morrer, não. Não deixa apagar o brilho do seu olhar. Não deixa isso que só você tem desaparecer. Senão você se torna todo mundo. E quando você se torna uma multidão, você é a pessoa mais infeliz do mundo. Porque você chega à conclusão que você não é ninguém. Quem é todo mundo não é ninguém. E você é alguém. E o bom pastor te conhece. O bom pastor me conhece. Repita isso. Ele não me confunde. Ele não me esquece. O cara fica gostoso assim. Eu faço falta. Você já pensou nisso? Que ele contando o rebanho, 1, 2. Cadê o Christian? Cadê a Daniela? Cadê o Gustavo? Cadê o Vinícius? Cadê a Pamela? Cadê o Arthur? Ele nota uma ovelhinha que falta. Gente, de 100 ovelhas, o pastor saber que falta uma e saber qual, é muito amor, é intimidade com o rebanho. Leve a ovelhinha Dorothy. Você viu que é Dorothy, né? De que a ovelha tem medo? Você está sentado, não está? De tudo, meu filho. É mais fácil você perguntar para ela de que ela não tem medo. Você chega perto de uma ovelha e grita, ela fica 3 dias sem comer de susto. Não pode gritar. Não pode gritar. A ovelha tem medo de sombra. Tanto é que o pastor sempre anda de frente para o sol e de frente para o rebanho. A sombra fica atrás. Se ele tem uma ovelha deitada, o pastor passa no sol, passa uma sombra, ela assusta. O pastor fala, nossa, me assusta qualquer coisa. Sabe por que o Salmo diz assim, ó? Conduz-me junto a águas refrescantes. Tem Bíblia que traz junto a águas tranquilas. Sabe por quê? Ela tem medo do barulho de cachoeira. Aonde faz barulho de água, ela não chega para tomar água. O que o pastor faz? Olha que bonitinho, gente. O pastor pega uma vasilhinha, vai lá na água, pega a água e leva para aquela que não aproximou porque tem medo. Ele não fala, que frescura, hein? Essa é chata, hein? Não, ele leva a água. Ou seja, Deus nunca acha que você é fresco. Deus nunca acha que nós somos chatos. Não levante mão, mas tem gente aqui que já sofreu com depressão, ou está com depressão, ou está passando um momento de tristeza na vida. As pessoas olham e dizem o quê? Que frescura, hein? Jesus não, ele vai buscar água e leva. Ele entende os medos ocultos. Ele leva para o matinho, ele traz, atravessa o deserto, ele busca, traz água repousantes, leva na vasilhinha. Até aí ovelha. Ovelha. Só que aqui tem uma questão. O versículo 4, ele divide o salmo. Aqui entra o que muita gente não está esperando.
Porque o salmo poderia ser só do versículo 1 ao 3, né? O salmo seria assim, ó: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Em verdes prados me faz repousar, conduz-me a águas tranquilas, restaura as forças da minha alma, pelos caminhos retos me leva por amor ao seu nome. Amém! Tem gente que queria que acabasse aí. Podia ser um salmo pequenino até aí. Só que Davi sabe das coisas. E o salmo tem um versículo 4: e abra o teu ouvido e o teu coração para isso. Ainda que eu atravesse o vale escuro da sombra da morte, nada temerei. Estás comigo, vossa vara, vosso báculo me conduzem. Vale escuro. Se é escuro, eu não vejo. Como que eu não me perco no vale escuro? Olha que bonito isso. Quando a ovelhinha nasce, o pastor fica cantando o dia todo, qualquer musiquinha. Quando ele vai passar no vale escuro, as ovelhas ficam assim, ó, uma empurrando a outra. Vai primeiro, vai. Ninguém quer ir. O pastor, ele entra. Quando ele entra no vale, o que ele faz? Ele começa a cantar. As ovelhas não estão vendo, mas elas seguem a voz. Entendeu porque Jesus falou que nós seguimos a voz dele? Aí as ovelhinhas vão uma atrás da outra, e ele vai cantando. E lá, na hora que está saindo do túnel, ele fica cantando e vai contando. Se alguma ficou para trás, ele busca. E o vale não é um valezinho, é um vale que nos leva à morte, se não seguimos a voz do pastor. Bonito isso. Meus caros, levante a mão para mim quem não tem problema, quem não passa necessidade na vida. Se você um dia fizer essa pergunta e alguém levantar, tá bom, tem um ali. Ou não está batendo bem, ou eu vou arrumar uma meia dúzia para a pessoa. O ser humano, ele é problema. A nossa vida nunca ela é totalmente satisfeita. Sempre falta algo. O ser humano é ser da falta. Então nós enfrentamos problemas na vida diariamente. Só que apesar do problema, o Senhor é o meu pastor. Apesar da minha doença, apesar de eu perder o trabalho, apesar do câncer de alguém da minha família, apesar do meu namoro ter dado errado, apesar das minhas dívidas, apesar da minha depressão, o Senhor está comigo. Ele não me abandonou. Eu não estou vendo o Senhor. Por quê? Porque eu estou no vale escuro da sombra, a morte. Mas eu não preciso ver, eu preciso escutar. Eu preciso conhecer. Quando a coisa ficar preta para você, meu filho, e quando eu falo coisa preta, é o vale escuro, você não vê, a palavra de Deus o conduzirá. Conheça a palavra, conheça a voz do pastor, porque depois do sofrimento vem a recompensa. Depois que você passa pelo vale escuro, ouvindo a voz dele, sendo conduzido por ele, você sabe o que é báculo? Ele fala que é um cajado que tem a ponta, ele é um cajado, ele sobe e ele faz assim, ó. Você sabe o que é? Ele faz aquela... Por que ele faz essa voltinha aqui? Para que ele tem isso? Isso encaixa no pescoço da ovelha. Se a ovelha cai num buraco, se a ovelha está num lugar onde o pastor não alcança, ele pega o báculo, põe no pescoço dela, e puxa o bicho. Ele salva a ovelha.
Mas o báculo serve para outra coisa também. O rebanho está andando junto. Aí tem uma ovelhinha que está assim, ó. O pastor chega perto dela com o báculo e faz ela assim, ó. Ela, e põe ela dentro do rebanho. Aí você vai me dizer, ai padre, mas o pastor não gosta da ovelha? O pastor corrigiu a ovelha? Não, Deus corrige quem Ele ama. Porque se o pastor deixa essa ovelha, quem é que vai pegá-la? O lobo, o outro falso pastor, alguém que vai matá-la. Então das duas uma, ou Deus usa o báculo para te salvar, ou Ele usará a vara para te corrigir. E se você não aprender no amor, a vida te ensinará na dor. Quando você confia no pastor, mesmo no sofrimento, você continua rezando, na vitória, continua agradecendo, porque eu estou com Ele, Ele está comigo. Ah, meu cara, aí ó, é outro nível. Dá aquele olhar assim de quem sabe das coisas, e fala para quem está do teu lado assim, é outro nível. Faz com a mãozinha assim, é outro nível. Que nível? Que nível? Eu continuo salvo. Preparas para mim uma mesa à vista dos inimigos. Ô glória. Ô glória. Faz um ô glória aí para mim. Ô glória. Que animação. Ô glória. Eu vou te explicar, gente, o que está acontecendo aqui, que talvez você leu o Salmo e nunca viu. Eu falei que o versículo 4 divide o Salmo, ok? Vale escuro, sombra da morte, eu não vejo nada, eu escuto a voz, é báculo me puxando, é vara me corrigindo. Mas se você passa nisso, Ele prepara para você uma... Você já não é mais ovelha comendo grama, indo à água. Você agora é filho, e você se senta à mesa, e Ele é a tua comida. O meu cálice transborda, o cálice do seu sangue, o cálice da Eucaristia. Então cuidado para você não levar uma vida toda só de ovelhinha, que não aguenta sofrimento na vida, que não aguenta prova na vida, que não aguenta desafio na vida. Tem uma mesa preparada por Ele, para você, à frente dos seus inimigos. Se você está com Ele, os seus inimigos não podem nada contra você. Você já não é mais ovelha comendo grama e bebendo água. Você agora é filho, sentado à mesa, tomando no cálice. Preparas para mim uma mesa bem à vista dos meus inimigos, e meu cálice transborda. E tem mais, Ele unge a minha cabeça, Ele derrama óleo na minha cabeça. Eu sou ungido de Deus, eu sou alguém que Deus escolheu, alguém que Deus consagrou, alguém que Deus separou. E bondade e misericórdia vão me seguir todos os dias. E esta passagem que nós estamos, nós podemos falar que esse mundo é um vale da sombra da morte, que quem não ora e não vigia acaba morrendo. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Quando as pessoas estão mortas em vida, porque perderam-se do pastor e não querem ser encontradas, nós estamos aqui passando. Salve a rainha, gemendo e chorando ao vale. Entendeu o vale? Mas mesmo que eu gema, mesmo que eu chore no vale, eu não vou temer nada, porque Ele está comigo. Eu ouço Ele cantando, eu ouço a voz daquele que é meu, eu ouço a voz daquele que eu sou e pertenço a Ele.
misericórdia e bondade me seguirão todos os dias. Vem cá. Vem cá. Você é a misericórdia. Você é a bondade. Fica atrás dele. E você me segue. O cara acompanha aí. Ó, me siga. Estou indo estudar. Estou indo trabalhar. Estou indo consultar. Estou indo passear. Estou indo malhar. Estou indo namorar. Estou indo casar. Quem que está me seguindo? Misericórdia e bondade. Bondade e misericórdia. Vocês viram eles me seguindo aqui? Bondade e misericórdia. Invisível. O que está te seguindo? Bondade e misericórdia? Ou tristeza? Rancor? Raiva? Ansiedade? Preocupação? Medo? Estou falando para todo mundo não. Mas tem gente que não tem nem bondade nem misericórdia. A pessoa falou assim, ó, ansiedade e preocupação. Ai, meu trabalho. Ai, minha saúde. Nossa senhora, 10º. Não, vou fazer exame no médico. Nossa senhora, entrevista de trabalho. Amanhã eu vou tirar carteira. Quem é que está me seguindo? Ansiedade e preocupação. Obrigado, bondade. Obrigado, misericórdia. Entendeu, gente? A gente lê o Salmo, a gente não vê isso não. Aquele que te segue determina o que você anda fazendo. O que é que anda seguindo você? É o vício do álcool? É uma má companhia? É o uso da língua? É o espírito da dívida, da derrota, do fracasso, do medo, da insônia, da dúvida, do ciúme? Aqui diz, confia no pastor, porque misericórdia e bondade vão seguir você. E o Salmo termina como? E vai passar. Vai passar. O pasto vai passar. A água vai passar. Os vales passarão. A mesa vai passar. Os inimigos passarão. O cálice passará. A minha vida também passará. Só que eu habitarei na casa do Senhor por todos os dias. Meus irmãos, eu não sei você, mas eu sou cristão, graças a Deus. Fui batizado na igreja católica, graças a Deus. Me tornei sacerdote, graças a Deus. Porque eu sei que a vida não é só isso aqui. Nós estamos de passagem. Um dia eu voltarei ao bom pastor. E eu quero, depois da minha morte, ter uma vida eterna com Ele. Me reencontrar com os meus familiares. Viver feliz eternamente. Coisas que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram, que o coração não sentiu, eu tenho preparado para aqueles que ouvem a minha voz. Eu sou o bom pastor. O Senhor é o meu pastor. Entendeu o Salmo? Então, quando vier na sua vida um momento difícil, uma doença, uma tribulação, não é para destruir você, é para você sair de ovelha e se tornar filho à mesa. É para você parar de comer grama e começar a se alimentar dele, parar de beber água e tomar do cálice dele, parar de fugir de lobo e ser ungido com poder por ele. Verdes pastos, água, mesa, cálice, unção. Como que eu saio de um e vou para outro? Vale da sombra da morte. Todos nós vamos passar. Quem já viveu muito aí, quantos vales você já passou? Há pessoas aqui nessa missa, você está passando por um vale.
Nós não sabemos o nosso futuro, mas vales nos esperam. Mas o importante não é o que foi, o que é, o que virá. O importante é que Ele é o meu pastor. E seja na grama, na água, no vale ou na mesa, Ele está comigo, se eu estiver com Ele. Ele está comigo, se eu estiver com Ele. Fecha os teus olhos. Pai querido, Pai amado, nós os rendemos graças por esta palavra. Que esta noite, Senhor, cai como bálsamo na vida de todos nós que aqui estamos e de pessoas que agora acompanham esta pregação. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua história. Sim, Senhor, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Em verdes prados Ele me faz repousar, conduz-me junto às águas refrescantes, restaura as minhas forças, me leva por caminhos retos, por amor. Ainda que eu atravesse o vale escuro da sombra da morte, eu não temerei nada, pois estais comigo. O vosso báculo, vossa vara, são meu apoio, são meu amparo, meu apoio, meu sustento. Preparas para mim uma mesa à vista dos meus inimigos, derrama óleo na minha cabeça e transborda a minha taça. A vossa bondade, a vossa misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por tempos infinitos. Que esta palavra, Senhor, se cumpra esta noite na nossa vida. Tu és o meu pastor. Tu és o meu pastor. Obrigado, Jesus, porque nesta Santa Missa Tu me colocas em outro nível. Não o nível de ovelha, o nível da pastagem, da água, mas o Senhor me coloca à mesa, com cálice, com unção. Tu és meu, porque eu sou teu. Tu és o meu pastor, porque eu sou tua ovelha. Nós também, Senhor, não temos senso de direção, nos perdemos no caminho do pecado. O nosso alimento vem de Ti, o nosso sustento vem de Ti, a água viva vem de Ti, a proteção e segurança no vale escuro vem de Ti, o convite a estar à mesa, a tomar do cálice, a receber a unção vem de Ti, e depende de mim estar contigo depois da minha morte, por toda a eternidade. Eu quero isso, Senhor, e eu tomo posse desta palavra na minha vida, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Quem é ovelha do bom pastor, aplauda o Senhor.
Olá, eu sou o Padre Christian Shankar e você está no nosso canal de evangelização, Projeto Luz e Vida. youtube.com/Projeto Luz e Vida. Toda semana um novo vídeo para você. Curta, favorite, compartilhe, inscreva-se no canal. Acesse o nosso site christianshankar.com.br. Lá você encontra esta e outras pregações disponíveis em CD e DVD. É o projeto Luz e Vida, levando até você pregações que podem mudar a sua vida.